Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, diáconos e auxiliadoras. Eu estou aqui para repetir a primeira aula que nós tivemos a semana passada, para poder ter uma qualidade melhor no vídeo e também no áudio. Nós tivemos alguns problemas com a internet e isso fez com que falhasse algumas vezes minhas palavras e aquilo que eu estava falando. Também não estávamos com um material ideal para a gente poder fazer a gravação. Hoje tentaremos fazer isso, para que seja edificante para você, para mim, para que seja edificante para a nossa igreja, para que nossos diáconos, para que nossas auxiliadoras, algumas igrejas vão chamar as auxiliadoras de diaconisas, né? Nós não usamos esse termo aqui na nossa igreja local, mas não temos nenhuma dificuldade e nenhum problema com quem usa, tá? Não estamos aqui para fazer julgamentos, apenas para ouvir e ler e aprender e interpretar corretamente o que o texto bíblico nos ensina acerca dessas pessoas que foram escolhidas para esse trabalho no período da Igreja Apostólica e também as pessoas que foram escolhidas e são escolhidas para esse trabalho hoje. O primeiro, nós vamos ter 4 aulas, tá? São 4 quartas-feiras, mas só que essas aulas só estarão disponíveis provavelmente nas quintas-feiras para vocês. Por quê? Porque eu não farei ao vivo para vocês, pelo fato da dificuldade com a internet. Então eu gravo a aula e depois eu passo para vocês. Então, a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar sobre o fundamento da escolha dos 7 homens, dos quais vão ser separados para servir as mesas, para que, né, especificamente, os apóstolos trabalhem apenas com a oração e a pregação da palavra. Tá? Então nós vamos ler o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, apenas do verso 1 até o verso 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então nós temos aqui o texto de Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, que fala sobre a primeira escolha dos 7 homens para servir às mesas. É importante dizer a você que está me ouvindo que não existe aqui nesse texto a palavra diácono, tá certo? Não existe nesse texto aqui a palavra diácono. Então não foram escolhidos 7 diáconos, foram escolhidos 7 homens. E esses 7 homens foram escolhidos para servir às mesas. Bem, é importante você ver aqui no versículo 1 que Lucas, que é o escritor de Atos, ele começa dizendo que naqueles dias, que dias são esses? São os dias em que a igreja do Senhor, a igreja apostólica, a igreja que começou ali a se expandir com a pregação de Pedro, na descida do Espírito Santo no Pentecostes, ali no capítulo 2 de Atos. Então, naqueles dias, ou seja, nos dias em que a igreja estava em pleno crescimento, começou a haver um problema de distribuição de alimentos para as viúvas, especificamente as viúvas dos judeus de fala grega, ou judeus helenistas. Tá? Os judeus de fala grega são aqueles judeus que nasceram e cresceram em outros países, não sendo ali criados e crescidos em Israel, não aprenderam a língua aramaica, então eles falavam o grego, que era a língua comum da época.
E aqui nós temos um grupo que tinha se tornado cristão e também um grupo de judeus, evidentemente os apóstolos e muitos outros que tinham se convertido. Vocês vão ver uma grande conversão de judeus de fala grega ou judeus helenistas, especificamente ali no Pentecostes, que havia várias nações, judeus de várias nações que estavam ali reunidos. Então, muita gente tinha se convertido naquele início, quase ou praticamente 3.000 pessoas. Depois a igreja continua crescendo. Depois Lucas vai dizer, no capítulo 4, versículo 4, que só de homens, né, a igreja já tinha 5.000 homens. Depois no capítulo 5, aqui no versículo 14, Lucas vai dizer, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, aqui no versículo 1 de Atos, capítulo 6, ele diz assim, ora, naqueles dias, então, nos dias em que a igreja estava crescendo em passos largos. E como em todo lugar e em todo o tempo, quando a igreja começa a crescer e a crescer de forma rápida, então também começam a vir alguns problemas. E aqui nós temos um dos problemas que a igreja vai enfrentar inicialmente, né? Ela já estava enfrentando perseguição, os apóstolos já tinham sido presos, no caso Pedro e João, tinham sido libertados de forma maravilhosa. Deus estava salvando muitos judeus, muitas pessoas, e a obra estava sendo feita. O Espírito Santo estava atuando de uma forma maravilhosa. Mas no versículo 1 aqui do capítulo 6, Lucas, que é o escritor de Atos, ele diz, ora, naqueles dias, ou seja, no dia em que a igreja estava crescendo a passos largos, multiplicando-se, ele informa, né, ele especifica, né, o que estava acontecendo naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, o que é que acontece? Uma viúva naquela época, se ela fosse judia ou obediente à lei de Moisés com seu esposo, não tivesse se tornado cristã, ela poderia receber auxílio da sinagoga, tá? Da sinagoga em que ela fazia parte. Mas agora que essas mulheres tinham se tornado cristãs, ela não tinha mais a quem recorrer. Então eram os apóstolos que faziam essa distribuição. Vocês lembrem que o livro de Atos ele é bem característico em dizer que era aos pés dos apóstolos que era colocado todo o dinheiro. Por favor, vá para o livro de Atos aí, na sua Bíblia, no capítulo 4. Então os apóstolos eles estavam ficando sobrecarregados pelo crescimento da igreja. E isso é bem interessante de observar. Veja bem, no capítulo 4, versículo 32 diz assim, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Isso é uma maneira figurada de dizer que eles entregavam aos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. É importante notar que a conversão de muita gente trouxe muitos problemas financeiros. Muitos convertidos foram demitidos dos seus empregos. Muitos convertidos foram expulsos de suas famílias, né, judias. Agora eles eram cristãos, agora eles seguiam o Nazareno, seguiam Jesus de Nazaré, faziam parte do caminho, né? Faziam parte desse novo movimento que os judeus consideravam um movimento cético, uma seita, né? Um movimento contrário à vontade de Deus. E nós sabemos que não é nada disso, né? Jesus, ele é o Messias, o verdadeiro Messias, e aqueles que tinham sido alcançados pela sua graça estavam no caminho certo. Mas o que acontece? Os apóstolos, né, os 12, no caso os 12 contando com Matias, né, que ficou no lugar de Judas, conforme Atos capítulo 1, estavam agora sobrecarregados. A função principal de um apóstolo, a função principal de um pastor, a função principal de um líder espiritual é orar pelo seu rebanho e é pregar verdadeiramente o evangelho. Se ele tiver tempo para se dedicar somente a isso, então aqueles que estarão lhe ouvindo vão ser ricamente abençoados espiritualmente.
né? E ele também, o próprio pregador, o próprio pastor, ele também vai sempre estar resguardado para não cair nas tentações que vão vir sobre ele para lhe afastar do chamado que Deus lhe deu. Então é interessante você que está me ouvindo, você diácono, você auxiliadora, né, você pastor que está me ouvindo, entenda, os apóstolos, eles estavam sobrecarregados. É claro, eu não estou dizendo aqui que hoje tem apóstolos. Não existe mais apóstolos hoje. Esse dom do apostolado, ele parou aqui, tá? Ele parou aqui na igreja. Os apóstolos, eles têm características específicas, como são enviados pessoalmente por Jesus, têm dons específicos, né, de cura, de milagres. Então não existe apóstolos hoje, a não ser esses falsos apóstolos que se intitulam apóstolos e que estão aí na mídia. Então esses aí a gente não precisa levar em consideração. Mas a Bíblia diz que Deus levantou alguns para evangelistas, né? Primeiro diz apóstolos, né? Mas só que o dom do apostolado ele fica para a primeira igreja, vamos dizer assim, para a igreja primitiva, para a igreja apostólica, até porque o fundamento da igreja está sobre Cristo, é a pedra angular, mas aí tem as colunas, né? Ou seja, os profetas, né, do Antigo, os profetas do Novo, os apóstolos, né? Sobre essas colunas que a igreja é fundamentada. Então, depois dos apóstolos, aí sim, nós temos evangelistas, nós temos pastores e mestres. Então, os pastores e mestres, eles sim existem, assim como os evangelistas, e eles não devem ser sobrecarregados com todas as tarefas que uma igreja traz para poderem se dedicar especificamente à oração e à palavra, como nós vamos ver aqui no verso 3 e no verso 4. Então surge esse problema, as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do pão, do alimento, daquilo que era necessário para elas, e houve essa murmuração dos judeus de fala grega, né, contra os judeus de fala aramaica. E aí o que acontece? Sabiamente, né, pela sabedoria que o Espírito Santo estava concedendo aos apóstolos, no versículo 2, diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, veja bem, não é correto, não é sábio, não é razoável que nós, eu às vezes fico sem saber para onde olhar aqui no celular, tá, gente? Então não levem isso em consideração. Mas eles dizem aqui no verso 2, não é sábio, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus, ou seja, a pregação da palavra de Deus, não somente o estudo, mas a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos não estavam sendo soberbos, orgulhosos, como se eles não pudessem servir às mesas, como se eles não pudessem fazer parte desse trabalho social. Não, não era isso. Mas eles entendiam que o chamado específico de Deus para a vida deles era a pregação da palavra, e por trás disso a oração, evidentemente. Então eles tinham que cuidar doutrinamente da igreja para que a igreja não sucumbisse diante das pressões do judaísmo e das pressões das filosofias gregas, né, e de todo o panteão que existia de falsos deuses, né, e de crenças e de religiões que existia naquela época, naquele período. Então Deus tinha que usar esses homens de forma poderosa para que a igreja do Senhor não se perdesse diante de tudo que estava ao seu redor, de tudo que poderia servir como engano. E eu estou falando isso porque não é diferente hoje, meu irmão e minha irmã. Meu amigo pastor, meu colega pastor, assim como eu, né, que já pastorei há muito tempo, meu irmão diácono, minha irmã auxiliadora, preste atenção nisso. Vocês são extremamente necessários na obra, mas há uma razão principal, né, e depois outras razões que são importantes, mas que não são tão principais, são secundárias diante dessa principal. Mas veja bem, então no versículo 2 diz que eles convocaram os 12, é a primeira vez e única que Lucas vai usar o termo os 12. Então ele diz: os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, eles mostram que a prioridade deles é a palavra, né? No versículo 3, eles vêm com a solução, né, dada por Deus, com certeza, e eles dizem: mas irmãos,
escolhei dentre vós 7 homens. Então, não são 7 diáconos, não existe a palavra diáconos aqui, a palavra é homem, tá? Homem no grego. A palavra não é diáconos, a palavra é homem em grego, tá? Então, eles dizem, escolham 7 homens, e aí esses homens precisam ter pelo menos 2 pré-requisitos. Alguns dizem 3 pré-requisitos, mas 2, porque Espírito Santo e sabedoria provavelmente estão ligados, tá? E aqui o texto no versículo 3 diz, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, né? O número 7 é sempre um número simbólico de completude, de plenitude, de perfeição. Então eles seguem toda essa linha, né, que existe no Antigo Testamento, de usar o número 7. Então, em 7 dias, né, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Nós temos que trabalhar 6 dias e descansar no 7º, segundo a vontade do Senhor, e por aí vai, tá? Isso não tem tanta importância. Mas o texto diz 7 homens, e aí as características são, a primeira, ou os pré-requisitos. Esses 7 homens devem ter boa reputação diante da comunidade. Por quê? Porque eles vão lidar com bens materiais, eles vão lidar com dinheiro, eles vão pegar em dinheiro, muito dinheiro. E se eles não tiverem boa reputação, então você já imagina aí o que vai acontecer, né? Como Judas, que roubava, né, a bolsa da tesouraria ali dos apóstolos e de Jesus, né? Judas era um ladrão, tá? E aqui, sabiamente, né, os discípulos dizem, escolhei 7 homens de boa reputação. A segunda característica é cheios do Espírito Santo e sabedoria. Então esses homens deveriam ser homens já destacados na comunidade. Não era pegar qualquer um, não era escolher qualquer um, mas escolher homens que davam um bom testemunho de fé, um bom testemunho de santidade diante de Deus e um bom testemunho de maturidade em relação à sua vida com Deus e em relação à vida com os homens. Né, seu relacionamento com Deus e seu relacionamento com os homens. Então, esses homens para servir as mesas, veja, não era nem para ser pregador do evangelho, era para servir as mesas. Então, para servir as mesas aqui, por aí você vê e observa o nível espiritual da igreja, o nível de santidade da igreja, como já era alto, né? Como nós estamos longe desse nível, como nós estamos longe das orações, da vida de oração que aquela igreja tinha, da vida de santidade que aquela igreja tinha, como nós, pastores, falhamos em não nos dedicar tanto à oração e à palavra, como aqueles homens se dedicavam, como nós, diáconos, nós, auxiliadoras, falhamos em não fazermos com que nossos líderes possam se dedicar mais à oração e à palavra, porque nós estamos ali abraçando outras tarefas do ministério para que eles possam ter um ministério mais suavizado nessas questões sociais, para se dedicarem exclusivamente à vida espiritual da igreja. Então, observem aqui, irmãos, observem aqui, irmãs, vejam, prestem atenção nisso que eu estou falando a vocês. Isso é muito sério, a palavra de Deus, ela nos ensina. O problema é que nós falhamos em obedecer essa palavra. Então, esses 7 homens, né, esse número que representa a plenitude, né, a igreja vai e elege 7 homens, né, Lucas emprega o termo homem, não diácono, como eu já falei, né? E esses homens foram chamados especialmente para ministrar e resolver aquela questão que estava havendo ali entre os judeus de fala grega e os judeus de fala aramaica. É interessante que os 7 homens que são escolhidos, eles são todos de fala grega, né? Eles são helenistas. Então, propositalmente, são escolhidos homens de fala grega para equilibrar essa problemática, né, que estava havendo ali, para ninguém reclamar, olha, escolheram os judeus de fala aramaica e não escolheram ninguém de fala grega. Aí Deus, na sua direção, escolhe todos os homens de fala grega. Claro que há um propósito em tudo isso, né? Deus sabe como trabalhar. Depois vocês vão ver que Estevão, que vai ser o primeiro a ser na lista aqui, né? Provavelmente o primeiro a ser escolhido. A lista pode ser uma sequência em que foi feitas as escolhas. Então, os 2 primeiros, Estevão, o primeiro mártir, e Filipe, que evangelizou os samaritanos, evangelizou o eunuco lá de Candace, da rainha de Candace. Então, se tornaram homens destacados dentre esse trabalho tão maravilhoso que começou servindo às mesas. Vamos lá, vamos para o verso 4.
O verso 4 diz: E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu gostaria de ler um comentário que diz: é função, ou seja, é a primeira responsabilidade de nós, obreiros, de nós que pregamos a palavra, dos que são chamados para pregar o evangelho, está em constante oração. Né? Está em constante oração. Não só orar na igreja, mas orar em nossas casas. Isso é um grande desafio, irmãos. Orar não é fácil. Só se aprende a orar, só se aprende a orar orando. E orar não é fácil. Orar é muito difícil. Quando eu falo em orar, eu falo na prática diária da oração, na prática constante da oração. Nós somos muito mais práticos até pelo mundo em que nós vivemos. Um mundo que exige que tudo seja aqui e agora feito muito rápido. Enquanto a oração ela requer esperança, confiança, ela requer paciência, ela requer perseverança, e isso é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, porque nós deixamos de depender de nós mesmos e passamos a depender somente do Senhor. Viver pela fé não é fácil, e nós obreiros, nós pastores, precisamos viver pela fé. A oração em nossas vidas ela é fundamental para a nossa santificação, para que nós tenhamos graça para colocar em prática a palavra, para nos dar força para lutarmos contra as tentações que vêm sobre nós, para nos dar ânimo, para lutarmos contra os desânimos e as aflições que nós passamos no ministério e na vida, na família, seja em qualquer área que for, para enfrentar este mundo terrível que jaz no maligno e está cada vez pior. Então, a palavra de Deus, ela, quando fala sobre a armadura espiritual, lá em Efésios capítulo 6, eu não vou estar abrindo textos aqui para não ser muito longo, mas ela nos afirma sobre a importância da oração. Depois de falar sobre as armas espirituais, da armadura espiritual, para nós estarmos firmes contra as ciladas do diabo e também estarmos firmes no dia mau, no versículo 18 ela fala sobre os 4 todos da oração. Ela fala que nós devemos orar em todo o tempo. Ela fala que nós devemos orar com toda perseverança. Ela fala que nós devemos orar com toda oração. E ela diz também, como eu acho maravilhoso, como ela termina, que nós devemos orar por todos os santos, ou seja, por todos os irmãos. Santos aqui são aqueles que foram chamados por Cristo, foram separados do mundo e estão agora fazendo parte da igreja do Senhor. Esses são os santos, aqui citados em Efésios capítulo 6, verso 18. Então, meus irmãos, o capítulo 6 de Atos, no versículo 4, ele diz que a função primordial do pregador, do pastor, do obreiro, daquele que lidera a igreja do Senhor, em primeiro lugar, é a oração. Em segundo lugar, é a pregação da palavra. Como ele diz, nós nos dedicaremos. Então, nós nos dedicaremos. Veja a palavra dedicaremos, é muito claro isso. Ou nos consagraremos, né? Então, é uma palavra que indica uma constância. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério. A palavra ministério aqui é diaconia, tá? E ao ministério da palavra, né? Interessante isso. Em 1 Timóteo, capítulo 5, eu gostaria de ler com vocês. 1 Timóteo, capítulo 5. Eu gosto muito desse texto, né? Tem igrejas que, infelizmente, não valorizam seus pastores. Tem igreja que não sabem qual é a verdadeira função do seu pastor, o verdadeiro trabalho do seu pastor. E aí acham que um pastor que trabalha muito é aquele pastor que faz tudo. Só que um pastor que faz tudo, ele acaba deixando de fazer aquilo que é mais importante e aquilo para o que ele foi chamado, que foi orar e pregar e ensinar a palavra. Então tem igrejas que acham que porque pagam um salário ao pastor, ele deve fazer tudo, né? Ele deve abrir a igreja, ele deve fechar a igreja, ele deve ligar o som, desligar o som. Nenhum problema quanto a isso. Eu estou há quase 30 anos no ministério pastoral e eu sempre abri igreja, fechei igreja, liguei som, desliguei som, por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Não foram 10 anos, nem 15 anos, não. Já cuidei da igreja em todos os aspectos, já lavei banheiro, já limpei chão, fiz parte de mutirões, já quebrei parede, já quebrei chão, já carreguei com carroça de mão, metralha, já tentei fazer de tudo, já pintei,
Então, sim, isso, às vezes nós podemos fazer isso, às vezes nós temos um tempo de folga para fazer isso, mas essa não é a nossa função primordial. A igreja precisa entender isso. Você não contratou um faz-tudo. Você chamou um homem para ser um homem de Deus que guie vocês no caminho do Evangelho, no caminho da verdade. Isso é o mais importante. E nós prestaremos conta disso. Então, se nós dizemos não quando nos cobram tantos afazeres, tantos trabalhos, muitas vezes nós somos tidos como preguiçosos ou que não estamos fazendo o nosso trabalho de forma certa. Isso é um grande erro da igreja. Pode observar que igrejas que seus pastores fazem de tudo são igrejas raquíticas espiritualmente. São igrejas que seus membros não conhecem bem a verdade, nem o evangelho. Isso é uma pena. E são igrejas também que seus membros não oram. Pode ter certeza disso. Então, preste atenção nisso. Versículo 4, guarde isso no seu coração, você diácono e auxiliadora. Guarde isso no seu coração. Os apóstolos, eles disseram, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Agora, veja o que 1 Timóteo, Paulo escrevendo a primeira carta a Timóteo no capítulo 5, eu vou ler o verso, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18. Veja o que ele diz. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, aqui é dobrados salários, os presbíteros, né? Presbítero, pastor é a mesma coisa. No Novo Testamento vai falar muito sobre o trabalho pastoral, mas o título que usa é muito mais presbítero do que pastor, né? Então ele vai dizer aqui, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, que governam bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E aí ele faz uma citação de Deuteronômio 25:4, quando ele diz, pois a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo. E depois ele faz uma citação de Mateus 10:10, né, e de Lucas 10:7. E ainda, o que Jesus disse, né, o trabalhador é digno do seu salário. Então devem ser merecedores de dobrados honorários os presbíteros que se afadigam no trabalho, né, da palavra, presidem bem, e os que se afadigam na palavra e no ensino. Então isso é a palavra de Deus, irmãos. Não tem para onde correr, não tem outro caminho. O caminho é esse, e esse é o caminho que Deus quer de mim e de você. Agora veja, vamos encerrar. Né? No capítulo 5 mostra que as pessoas escolhidas foram quem? Vocês já conhecem bem, diz, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. E aí diz que Estevão é homem cheio de fé, né? Um homem cheio de confiança em Deus. Essa fé aqui é a fé subjetiva, é confiança, é fé, é dependência. Então diz aqui, cheio de fé e do Espírito Santo. Tá? Como eu disse a vocês, aqui o texto não nos diz claramente como se percebia alguém que era cheio do Espírito Santo. Não tem nada a ver com dons, tá? Não tem nada a ver com dom de línguas, não tem nada a ver com curas. Não, o texto não diz aqui qual é a característica principal de um homem cheio do Espírito Santo. Provavelmente é o amor, provavelmente é o fruto do Espírito caracterizado em sua vida. Essa é uma evidência, ou as virtudes do Espírito são evidências de uma pessoa que está cheia do Espírito, concordam? Gálatas capítulo 5 vai falar sobre isso, né? Então no verso 22 e 23. Então, aqui diz que Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, foi o primeiro. Depois nós temos o nome Estevão, né? Ele tem um significado interessante. O nome Estevão significa coroa. Mas eu não vou me detalhar nos nomes deles, isso não tem importância. E aí, esses homens eleitos, nós temos Estevão, todos eles helenistas, tá? São 7 helenistas, só que o sétimo é gentio, que tinha se tornado judaizante, ou seja, um prosélito, depois tinha se convertido, ou sido convertido pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Ele é um gentio que tinha se tornado judeu religiosamente e agora tinha se tornado cristão, que é o último, né? Que é chamado de Nicolau. Ok? Mas nós temos aqui Estevão, depois vocês vão ver a história de Estevão, né? No decorrer desse capítulo e no seguinte. Nós temos Filipe, né, que mais tarde fica conhecido como evangelista, né, no capítulo 21, verso 8, ele é chamado de o evangelista, ele tinha filhas que profetizavam, ele é um hóspede muito receptivo dos apóstolos, dos obreiros que chegavam ali, ele recebia na sua casa, em Cesareia.
O terceiro é Prócoro, o quarto é Nicanor, o quinto é Timão, o sexto é Pármenas. Não sabemos de nada sobre esses homens, tá? Não sabemos de nada sobre eles. E o sétimo é Nicolau. Não vá achar que esse Nicolau aqui é o fundador da seita, do movimento dos Nicolaitas, que é citado lá em Apocalipse. Não, não tem nenhuma certeza sobre isso. Provavelmente não. Eram homens, o quê? Eram homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo de sabedoria. Então, provavelmente esse Nicolau aqui não é o Nicolau que gerou a seita dos Nicolaitas, tá? Ele é natural de Antioquia, a Antioquia da Síria, ele é um gentil, tá? Por que ele é um gentil? Porque chama ele de prosélito. Se ele fosse um judeu, não chamaria ele de prosélito. Então ele é um prosélito, tinha se tornado um prosélito, depois tinha sido alcançado pelo Evangelho da Graça. Tá bom, irmãos? Depois eles recebem essa autorização, tá? Ou essa função, né, oficialmente pela imposição de mãos, né, dos apóstolos. Lucas registra isso, né? Aqui você tem no versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. Provavelmente eles usaram, né, a mesma prática de Moisés quando houve a nomeação dos levitas, né, a ordenação dos levitas, né, na inauguração ali no Antigo Testamento, na ordenação dos levitas e na nomeação de Josué como seu sucessor. Se você quiser anotar, isso está em Números 8, verso 10 e Números 27, verso 23. Então, impor as mãos é conceder autoridade àquela pessoa para isso, ok? Não é que se passa nenhum poder pelas mãos da pessoa, não tem nada místico aqui não. Tá? É apenas uma maneira de autorizar e de conceder autoridade por aquele que, hierarquicamente, né, no serviço do Senhor tem mais autoridade. Os apóstolos aqui são a autoridade maior, tá? Para decidir. E aí no versículo 7 nós temos, irmão, justamente o resultado. Olha o resultado. O resultado daqueles homens que foram separados para servir as mesas. Versículo 7, crescia a palavra de Deus. Por que crescia a palavra de Deus? Porque os apóstolos estavam orando e pregando, não estavam mais servindo as mesas. Estavam orando e pregando, então crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém, estamos aqui ainda em Jerusalém, tá? A igreja ainda não estava sendo perseguida, para sair de Jerusalém, só vai acontecer depois da morte de Estevão, né? E aí é quando a igreja vai sair, vai se espalhar, depois vem a conversão de Paulo, né? De Saulo, que é chamado de Paulo, né? Seu nome romano Paulo, e que vai evangelizar os gentios, e por aí vai. Então, o verso 7 termina dizendo, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Que maravilha, né? Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, naquela época poderia se encontrar em média 5.000 sacerdotes. 5.000 sacerdotes em Jerusalém. Já pensou? Mas eu não estou dizendo que 5.000 sacerdotes tinham se convertido, mas se está dizendo aqui que também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, então nós temos aí, né, uma consequência maravilhosa, né, de sacerdotes, homens conhecedores profundos do Antigo Testamento, que estavam crendo em Jesus. E isso é maravilhoso. Então, o que eu quero dizer para terminar aqui a vocês, diáconos e auxiliadoras, pensem nessa primeira proposta, em se separar pessoas para servir as mesas. Essa primeira proposta é para suprir uma necessidade, servir as mesas, mas também para que os líderes espirituais se dediquem exclusivamente à palavra, ao ensino da palavra. Mas primeiramente a oração, né? Eu vou seguir aqui o texto, né? Para que os obreiros, né, os pregadores, os pastores, os evangelistas se dediquem primeiramente à oração, e aí é a sua oração pessoal, individual, particular, a oração coletiva, né, ao seu tempo de oração, e também a palavra, que ele tenha tempo para ler as escrituras devocionalmente, que ele tenha tempo para ler as escrituras e estudar as escrituras, meditar nas escrituras para ser um homem bem-aventurado, e que ele tenha tempo para se aprofundar nas escrituras, para que ele possa transmitir de forma fiel o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Porque estamos diante de muitos falsos profetas, de muitos falsos mestres, e hoje, com o advento da internet e das mídias sociais aí, então tem aparecido uma quantidade de bobos e de palhaços, né, cada vez maior,
para tentar denegrir a imagem daqueles que são verdadeiramente chamados para essa tarefa tão maravilhosa e primordial que é pregar o Evangelho. Que Deus abençoe você, reflita sobre isso. E aí, na segunda aula, nós vamos falar sobre as virtudes que os diáconos e as auxiliadoras devem ter e vamos continuar tratando essa questão. E hoje, na minha igreja e na sua igreja, há necessidade de diáconos e auxiliadoras? Se há necessidade de diáconos e auxiliadoras, nós precisamos de quantos? Quais são suas funções? Quais são suas tarefas? Talvez nós não tenhamos murmurações, né? Nós não temos judeus murmurando aí, judeus de fala grega murmurando contra judeus de fala aramaica em nossa igreja, em nossas igrejas, mas nós temos outros problemas, né? E outra coisa, todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para servir. Então, alguns é que vão ser separados para um serviço ainda maior, para uma responsabilidade ainda maior. Ok? Um forte abraço para você, que Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela oportunidade de transmitir essa palavra àqueles que vão ouvi-la e que isso venha servir para começar, ó Deus, a despertar os que já são diáconos, as que já são auxiliadoras e aqueles que ainda não são e também nossos irmãos e colegas pastores a pensarem melhor sobre o seu próprio ministério. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, eu me chamo Adriano Mendes Diniz, sou pastor da Igreja Batista Ebenezer, no bairro de Piedade, aqui na região metropolitana do Recife, a cidade é Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Já pastorei a igreja há 22 anos, né, mas já fui ordenado em dezembro de 1996, então próximo ano eu estou aí fazendo 30 anos que sirvo ao Senhor, pela misericórdia dele. Estou de pé ainda pela misericórdia dele. Então, olhe para a minha vida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Um abraço.